do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo. Eu sou reflexo da grandeza do poder de Deus. Você é reflexo do poder de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus nosso Senhor e fomos plantados nesta terra para fazer a diferença. E sempre, com o nosso existir a cada dia, revelar aos nossos irmãos, às nossas irmãs, a toda a realidade que está à nossa volta, nos relacionando de forma harmonizada com a vida, com o mundo, com as pessoas, com a sociedade, cuidando da criação, a nós confiada para a administração. Somos chamados a revelar a grandeza do poder de Deus que se manifesta em cada um de nós. É muito bom, mais uma vez, chegar em sua casa com o programa Momentos de Fé. E nesta consciência de que nós precisamos fazer a diferença na nossa casa, no nosso ambiente de convívio religioso, em meio à sociedade, é nesta consciência de que nós podemos dar uma contribuição para que a vida na nossa casa comum, a Mãe Terra, seja cada dia melhor e mais bem tratada, é que nós estamos com o programa Momentos de Fé aqui pelo Vim TV e pedimos mais uma vez para entrar na tua casa, desejando que a paz e a graça e a bênção de Deus nosso Senhor se derrame sobre você e todos os seus. Hoje, como sempre, trazemos alguém para conversar com a gente sobre assuntos relacionados à nossa vida cotidiana e à nossa fé. Nós temos a alegria de ter a presença conosco aqui hoje do Linton, né? Da nossa empresa aqui da cidade de Montes Claros, tão conhecida por todos, né? A Minas Brasil. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre a importância, né, de ser empresário com um princípio religioso em meio à nossa sociedade. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Padre Jairo. Como é importante ser um empresário hoje, não só em Montes Claros, mas em qualquer outro lugar, com princípios, né? Princípios que bem intencionados, demonstrando o interesse de trazer qualidade para as pessoas, sobretudo na área da comunicação. Com certeza. E de fato, como o meio de comunicação chega a tantos espaços ao mesmo tempo, é tão bom quando a gente encontra alguém, um propósito, um projeto que quer levar adiante um material de conteúdo para a vida das pessoas, para a sociedade. Eu penso que essa é a diferença, né? Esse é o diferencial do canal do Vim TV hoje. E tê-lo aqui também é por esse motivo. É porque a gente sabe que vocês da Minas Brasil também têm o intuito de ser uma presença que faz a diferença na sociedade Montes Clarense. Obrigado, Padre. Muito obrigado. E assim a gente poderia começar a nossa conversa aqui mandando um abraço para o seu Ivan Guedes, né? Para a Dona Maria das Mercês, não é isso? Isso. Seus pais. E eu gostaria de te pedir assim, conta para nós como é que foi o começo dessa experiência que hoje se chama Minas Brasil e que
está bem longe aí. Certo. Eu posso dizer o seguinte, que a Minas Brasil surgiu através de um sonho. Alguém que acreditou, um grande brasileiro que acreditou nesse sonho e fez esse sonho acontecer. A família do meu pai é uma família de 11 irmãos, sendo 2 homens e 9 mulheres. O pai alfaiate, que vivia com muita dificuldade para manter a casa. E meu pai, desde cedo, passou a ser arrimo de família, trabalhando como empregado na farmácia lá de Juca de Xixico. Então foi ali que ele construiu uma história de sucesso, primeiro servindo um patrão com amor, com carinho e acreditando realmente que ele poderia dar um passo maior. Então ele estava predestinado realmente para que isso pudesse acontecer. Então, depois, mais na frente, ele teve a oportunidade também de um grande amigo dele, já falecido há muitos anos, o Samuel Lessa. Sim. Depois disso, mais na frente, lhe emprestou um ponto na rua São Francisco, uma portinha, e ali a toda a clientela praticamente, onde ele atendia no balcão com muito carinho e amor, se deslocou para lá e ali ele foi fazendo, né, com o carisma que ele já tinha e aquela vontade de servir, aquela clientela que hoje a Minas Brasil tem, que é reflexo do que foi plantado lá atrás, padre. E depois ele teve a oportunidade de negociar o ponto, onde ele começou como empregado ali na esquina mesmo onde é a matriz, e comprou aquele ponto, um ponto era bem pequenininho, e depois foi aumentando o ponto, foi crescendo, ficou praticamente 36 anos com uma filial. A propaganda era: a Drogaria Minas Brasil não tem filial. Depois foi um outro passo, né, que tem que acreditar, tem que ter confiança, onde partimos realmente, aí já estavam os filhos já participando, partimos para a primeira filial ali no Major Prates, e depois foram outras que foram surgindo, nós fomos andando e hoje já são 29 empresas já. 29 empresas. Esse processo aí de multiplicação, a gente pode considerar aí os últimos 15 anos? Eu acredito que sim, os últimos 15 anos, mais ou menos isso aí. Eu peguei esse processo. Você pegou esse processo, né? Eu sou nascido e criado em São Paulo. E quando eu cheguei aqui para os estudos, já estudava para ser sacerdote em São Paulo. Sim. Mas conheci Montes Claros e não teve jeito, né? Dizem que quando se bebe da água desta região, por aqui fica, né? Por aqui fica. E cheguei aqui no início do ano de 1998, né? E depois a gente acabou ficando em 99, 2000, e a gente percebia exatamente esse processo de multiplicação, de crescimento e fortalecimento da empresa. É claro, gente, que vocês que estão acostumados a acompanhar o nosso programa Momentos de Fé, aqui não se trata de, por exemplo, de um programa comercial, né? Por que o Padre Jairo hoje está trazendo o Linton aqui? E que a gente conta um pouquinho da história dos inícios da Drogaria Minas Brasil. Não para fazer a propaganda para a empresa em si, embora isso lembre quem está em casa acompanhando a gente, mas o nosso intuito é o que vai entrar na nossa conversa agora, que é a experiência da Minas Brasil. E esta história de, graças a Deus, sucesso, né, Linton? Sucesso, muito sucesso. E assim, onde é que entra a fé aí? Onde é que entra Deus nessa história da empresa, nessa história de vida do seu Ivan, da Dona Maria das Mercês, os filhos? Onde é que entra a fé aí? Ô padre, eu posso dizer lá para as pessoas que estão nos ouvindo que a fé é tudo. É o que realmente remove montanhas. Meu pai acreditou num sonho e foi mais ou menos aquele sonho da certeza. Para você ter fé, você tem que ter certeza do que vai acontecer. É verdade. Você tem que ter convicção. Então ele teve essa convicção. É mais ou menos aqui de Moisés no Egito levar o povo para o deserto. É verdade. Quer dizer, vai para a terra de Canaã. Tem um percurso muito longo a ser percorrido.
com muitos obstáculos, com muito sofrimento, com muito sacrifício, mas com fé você chega lá. Nós falamos aqui no comecinho, do sucesso da Minas Brasil, que hoje são 29 empresas, mas é muito importante para o ouvinte que está lá do outro lado nos ouvindo, que o sucesso independe se são 29 empresas, uma empresa, ou se é uma mãe dentro de casa que tem 4, 5 filhos e é uma gestora do lar. Ela é uma empresária, de uma forma geral, porque ali ela está realmente preparando uma turma para ir para o mercado de trabalho para aumentar o quê? O produto interno bruto do país. Então, quer dizer, é importante a gente colocar que, para a gente não olhar só a questão das dimensões que são visíveis a olho nu, igual o caso da Minas Brasil, que realmente é muito abençoada por Deus, mas tem centenas de milhares de outras pessoas que nós não conhecemos e estão no anonimato e que fazem um trabalho espetacular, principalmente de educação para dentro de casa e de formação de uma turma para ser realmente um cidadão de bem no futuro. Sim. Então, né, eu estou falando isso porque também como balconista, não tão ativo como meu pai, mas a experiência que eu tenho no balcão de pessoas, de clientes que vão até Minas Brasil e dão exemplo de garra, de fé, de confiança, e que muitas vezes estão doentes ali, mas nunca perdem a fé. É impressionante o quanto a gente aprende ali no balcão e quanto você recebe das pessoas ali no balcão dessa questão da fé. Então, pode dizer o seguinte, a fé realmente é o alicerce da nossa empresa, eu tenho certeza que é o alicerce de qualquer cidadão de bem, ele tem que estar seguro, nesse porto seguro, que é a fé, Padre. Sem ela não dá para caminhar, não. É interessante. Inclusive, eu quero mandar assim, um grande abraço. Você me faz lembrar daquelas pessoas que formam a equipe Minas Brasil, né? Isso. Da administração até a limpeza, né? Como é importante o papel de cada profissional ali. Que Deus Nosso Senhor abençoe cada um de vocês que trabalham nessa empresa. E é muito importante ver você falando sobre a base, né? Porque se nós temos fé, a nossa fé nos leva a esta relação com o Criador e a nossa forma de conduzir os trabalhos, ela vai sendo mais acertada, né? A gente vai melhorando a cada dia, né? Com certeza, e a gente melhora, Padre, junto com o coletivo. É, o coletivo. Porque o coletivo, ele tem que estar melhorando junto. E isso é um processo de liderança, que é um processo de liderança que eu diria que é mais espiritual do que mental e um trabalho físico. Então, quando a turma toda, e esse é o sucesso da Minas Brasil, os nossos parceiros, os nossos funcionários compram a ideia de que aquela empresa faz um serviço bom para a sociedade, que ela acredita no trabalho daquele funcionário, que ela valoriza aquele funcionário, que muitos que estão hoje na gerência começaram às vezes na entrega, começaram na gabine de gestão, começaram na limpeza e cresceram lá dentro, tiveram essa oportunidade de hoje estar às vezes como gerente, como farmacêutico da Minas Brasil. Então, quer dizer, além de ser gratificante, a gente percebe que o crescimento ele tem que ser coletivo num todo. E a coisa funciona assim. Todos, né? Todos ganham. Todos ganham. Né? Todos ganham. Eu fico muito contente da gente conversar sobre esse assunto aqui, porque o que nos motiva nessa conversa é exatamente o olhar que a gente tem sobre a família de vocês, sabe? Como Obrigado. Tantas outras boas famílias em Montes Claros, a gente percebe sempre esse referencial religioso, sempre a relação com Deus. É interessante, gente. Antes mesmo do programa aqui, a gente conversava e agora o tempo todo, né? A gente percebe que é um homem de Deus, né? Ele trouxe aqui o dado bíblico para falar das experiências pessoais, como é importante a relação com Deus. E às vezes a gente pensa no mundo que a estrutura é tudo. Estrutura vai por terra quando não há o alicerce, que é a fé, né? E
É que nem seu Ivan, é muito interessante a lembrança que eu tenho. A gente vive numa correria danada, quase não encontra. Montes Claros hoje está muito movimentada, né? A gente quase não encontra, mas a referência que eu tenho do seu Ivan é exatamente isso. Antes de ser aquele que criou a Minas Brasil, é um homem de fé. Aí dá para entender, então, que e também a Dona Maria das Mercês, né? É exatamente isso. São pessoas de Deus, pessoas relacionadas a Deus Nosso Senhor. E aí a gente percebe que quem está relacionado a Deus Nosso Senhor acaba sendo bem sucedido nos seus projetos, sim. Porque recebe de Deus, né, a sabedoria para conseguir conduzir a família, para conseguir conduzir os projetos, e foi um pouco isso que a gente vê nessa história aí de quantos anos de empresa? 59 anos, ela foi fundada em 6 de maio de 1958, né? Então, realmente é uma empresa que já tem mais de... projeto de Deus, né? Mas não havia nem a constituição da minha família ainda. Mas bem, me fala uma coisa, Linton. Primeiro que eu agradeço muito hoje vocês por estarem entrando como apoiadores nossos nesta causa, né, do Vim TV. Sim. Que a gente está tentando cada dia mais melhorar os nossos trabalhos, os nossos programas, a nossa programação para oferecer algo de qualidade para a comunidade e toda a região. A gente agradece a vocês por estarem entrando como parceiros nossos aqui no canal e também no programa Momentos de Fé. Eu quero te fazer uma pergunta. Dentro dessa experiência que vocês fazem, essa presença cristã em meio à comunidade, como é que fica para vocês como empresários o trabalho social? Como vocês têm conseguido desenvolver um trabalho social junto à comunidade? Certo. O padre, em primeiro lugar, eu posso dizer o seguinte, que a cultura do meu pai, a cultura espiritual dele, eu acredito que até mais intuitiva, porque depois é que ele teve mais um pouco de estudo teológico por causa da minha mãe. Mas na intuição, aquela vontade de servir ao próximo, desde quando ele começou com a empresa, ele já fazia esse trabalho de servir. Ele nunca deixava de atender uma pessoa que às vezes por necessidade não tinha um recurso. Ele sempre fazia algo por aquela pessoa. Ou abria um crediário, ou quando via que realmente não tinha condição nenhuma, ele doava o medicamento. Então isso foi desde quando a Minas Brasil surgiu que ele fazia esse trabalho. Então, na verdade, o que aconteceu foi que nós criamos depois um instituto para criar forma e visibilidade do que vinha sendo feito há décadas, que ele estava já fazendo, por ele próprio. Precisa se organizar, né? Se organizar. Não é mais um cômodozinho. Exatamente. E aí, no Instituto Ivan Guedes, nós tivemos a ideia de colocar o nome dele. Na verdade, ele não queria, mas eu acho que como ele foi o fundador, tinha que ser o nome dele realmente. E o Instituto Ivan Guedes hoje, ele já doou mais de 800 mil reais de medicamentos para pessoas que, em fase de tratamento de câncer, não tinham condições nenhuma de comprar os medicamentos. Então, passa por uma triagem. Essa triagem que é feita, verifica se a pessoa tem condição ou não, e por aí manda para Minas Brasil, manda para o Instituto Ivan Guedes, e a gente faz a doação. Essa triagem é feita realmente para a gente ver aquele que não tem condição. Porque o que tem condições, ele realmente vai estar pagando o seu medicamento, porque o custo é muito alto, né? Sim. Mas a gente viu muita gente e muitas famílias voltando para agradecer, mesmo as pessoas da família que partiram. Sr. Ivan, meu pai morreu com dignidade, morreu sem dor. Nós não tínhamos condição de comprar morfina, não tínhamos condição de comprar a codeína. Muito obrigado. E tem um projeto também, padre, Dê um Troco ao Câncer, que esse recurso vai para o Dilson Godinho. Então, já foi mais de 1.400.000 reais nesse período praticamente de, acredito que 7 anos mais ou menos, dessa campanha com o Dilson Godinho, onde esse recurso é para o Dilson Godinho,
30% volta para o Instituto Ivan Guedes para ajudar nos medicamentos. Sim. Mas sempre a gente também tem a ajuda dos laboratórios e da própria empresa Minas Brasil, porque como o valor dos medicamentos são altos, sim, esse recurso que volta nunca dá para cobrir. Então sempre o Instituto está sempre devendo a Minas Brasil. Mas o que a gente percebe é que é tão gratificante ajudar o próximo e numa situação realmente, Padre, de tanta dor, de tanto sofrimento, que é um alívio para a alma da gente. Verdade. Quando você tem condições de fazer alguma coisa por alguém que não tem condições de reagir e de ter acesso a um medicamento que é caro. E ali aliviaram a dor, um sofrimento. Aliviar uma dor, um sofrimento. Isso é interessante. Quando a gente vê o Instituto Ivan Guedes, a gente percebe exatamente isso, né? Essa busca de uma forma organizada, a empresa cresceu, é uma experiência bem ampla hoje, é preciso, tem a consciência da importância de ajudar, mas é preciso fazer uma avaliação, porque a gente sabe que no mundo em que a gente vive é preciso fazer uma avaliação, uma triagem, né? Para de fato ter plena consciência de que se está ajudando mesmo, né? Até mesmo porque muitas vezes pessoas buscam quem tem recursos simplesmente por comodidade, né? Ou por acomodação. Exato. Então é preciso fazer uma triagem. É uma experiência muito bonita. Eu coloco para você que também é empresário. Hoje nós temos aqui o Linton, né? Já tivemos aqui outras pessoas que também conduzem empresas em Montes Claros. O que o Padre Jairo quer hoje com o programa Momentos de Fé? Despertar a sua consciência para a importância da relação com Deus, porque a fé é o alicerce de todo aquele que tem um empreendimento perante a sociedade. Depois, despertar sua consciência para o fato de que é preciso que compreendamos que à medida que nós temos mais recursos, nós precisamos estender a mão a quem tem menos recursos que nós. Às vezes, nós não estamos na situação mais favorável do mundo, mas nós temos condições de repartir. Porque na lógica do Evangelho, na lógica de Deus, repartir gera multiplicação. Ainda que na lógica econômica, repartir dê a impressão de diminuição ou de perda. Mas a gente percebe que é o contrário. Quanto mais nós nos preocupamos em acumular, mais nós nos perdemos. Mas quando nós somos pessoas que lutam no dia a dia, que têm um projeto de vida, que têm uma empresa assim nas mãos e que vai multiplicando, olhando à volta e sendo sensível com as realidades de sofrimento, aí o que está nas nossas mãos vai se multiplicando. Isso é impressionante. A própria palavra de Deus deixa isso muito claro, né? A Sagrada Escritura, quando trabalha a temática do dízimo, fala muito isso, né? Seja sensível, seja corajoso, faça a experiência de repartir, de devolver para o sustento da minha casa. Se você não fizer essa experiência, você não vai experimentar a graça de ver o que você acumula se multiplicar. Isso é curioso. A gente faz muito essa experiência na vida cristã. E vocês têm feito uma experiência assim, muito bonita. É uma alegria hoje, Linton. Obrigado, Pai. Você aqui... ouvir essa história, esses relatos de fé, de experiência mesmo e de sensibilidade para com as pessoas. Nós vamos chegando assim hoje ao ponto alto do nosso programa e eu fiquei muito satisfeito mesmo de tê-lo aqui. Quero que você transmita meu abraço ao seu Ivan, à Dona Maria das Mercês, à sua família, né? Seus irmãos, e todos, né? Um abraço muito especial, muito carinhoso a todos os profissionais que trabalham na empresa de vocês, né? E desperto você, empresário. Venha ser parceiro nosso no Vim TV. Venha nos apoiar nesta causa de levar para a sociedade Montes Clarense uma programação cada vez melhor que ajude as nossas famílias, que ajude a nossa sociedade, que seja referência para a nossa região. Deus nosso Senhor te abençoe mais uma vez. É muito bom ter você sempre conosco. Se quiser deixar umas palavrinhas
Para quem nos acompanha em casa, fique à vontade. Tá certo. Para vocês que estão nos acompanhando, eu quero dizer o seguinte: acredite no seu sonho, não importe em qual situação que você esteja ou qual profissão que é a sua. Como o padre citou bem aqui, desde aquele da profissão mais simples ou a mais nobre, que a sociedade coloca o nome, mas todas são nobres, você pode estar cumprindo a sua missão com dignidade e com amor. Então, tudo que você fizer com amor, com convicção do que você está fazendo não só para você e para o próximo, mas principalmente para Deus. Mesmo que você seja uma dona de casa, uma gestora do lar, se você estiver cozinhando bem ali, orientando bem os seus filhos, você vai estar contribuindo muito com o seu país, com o seu estado, com a sua cidade. Você está formando bons cidadãos. Então, falo, padre, sempre que a dona de casa, a gestora de casa, aquela que está na retaguarda, é muito importante a gente valorizar essas pessoas. Porque a construção do alicerce da base, muitas vezes está nos bastidores sem ninguém ver. Né? Muitos grandes homens saíram ali das bases, né, da barra da saia da mãe, que preparou aquela turma para ser um bom cidadão, para ser um homem de sucesso, né, um homem vitorioso na vida. Então, eu quero agradecer aqui também ao Padre Jário e quero convidar os empresários da minha cidade, aqui de Montes Claros, para ajudar nesse programa. Nós temos que valorizar as coisas nossas da região. Tem muito artista bom na nossa região, tem muitos talentos aqui e nós podemos ajudar a formar muitos talentos, como a gente tem formado, padre, na Copa Minas Brasil, que já são 19 anos e no ano que vem já vai completar 20 anos de Copa. Todo ano são praticamente 600 atletas. Então, quero deixar também um grande abraço, te agradecer muito, padre, e dizer para você que o exemplo maior que a gente segue dentro da empresa é Cristo. E o corpo da cabeça de Cristo, para a gente, é a igreja. Então, a gente segue muito os padres, o evangelho do dia, e eu sempre falo que vocês, padres, trazem o sal do dia a dia, todos os dias para as pessoas, que é o evangelho. Então, eu que tenho a agradecer a vocês, a igreja nossa, a Cristo, e a igreja, que eu tenho seguido muito o exemplo dela para estar fazendo alguma coisa pelo próximo. Obrigado. Deus abençoe mesmo. Obrigado, padre. Deus abençoe você que está em casa. Vamos fazer a nossa prece final, rogando o amparo de Deus, nosso Senhor, para cada um e cada uma de nós em nossos projetos. Para você, nas suas lutas diárias. Acredite, tenha fé. Arregace as mangas, mãos à obra. O seu empreendimento também pode florescer com Deus na base. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai bondoso, abençoai esta água, abençoai também a vida dos filhos e filhas teus que nos acompanham nesta hora do Momentos de Fé. Abençoai toda a família Minas Brasil, nas pessoas do Linton, seus irmãos, seu Ivan Guedes, Dona Maria das Mercês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa Momentos de Fé, se Deus quiser, aqui no Vim TV. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora, é tu essa hora, estou renascendo, adorarei.